Olá pessoal, eu sou o professor Adriano Viário e mais uma vez, junto com meu parceiro Fernando Drummond, começamos mais um episódio do Arquivo Estranho, aqui diretamente da praia de Copacabana, na cidade mais bela do mundo. E hoje estamos recebendo aqui conosco a Marcela Matos, bruxa alquimista. Mais um grande programa, comunidade. Vamos lá. Vamos também sentando o dedo no like, comentando. Só não vale xingar convidado, mas me xingar o professor Viário. Isso pode xingar à vontade, porque engaja. Em relação a Marcela, façam elogios, dúvidas, enfim, que a gente vai sempre repassar para ela. Então é muito importante o engajamento de vocês, é muito importante que vocês também levem o Arquivo Estranho. A gente que é o primeiro episódio após, de gravação, após cumprir os 10 mil inscritos em pouco mais de 3 meses aí, o que é uma façanha, né, velho? Não, com certeza. E vamos começar a conversar com a nossa convidada. Eu vou passar para ti as honras da casa. Eu acho que a Marcela, gente, ela transmite muito o que é o Brasil, né? O Brasil é uma mistura, enfim, de tudo que você pode imaginar, né? Aliás, católico, muito católico, umbandista, espírita, enfim. Aí a gente se depara com essa descrição, uma bruxa alquimista. Queria que você falasse um pouco disso. E também é impossível não notar, né, que você tem 2 lindas tatuagens. Explicar também, mostrar para nossa câmera, né, quais são as tatuagens e tal, e contar um pouco da história de como você se inseriu nesse mundo. Se a gente puder fazer, porque eu sou roteirista também, então se a gente puder fazer uma linha do tempo desde a infância, seria legal. Bom, eu também venho de um berço católico, muito católico apostólico romano. Minha avó foi a primeira catequista da Igreja Nacional de Guadalupe. E sempre segui ali com ela, fui coroinha, também catequista, do crisma, tudo. Porém, eu tinha uma tia Zezé, que ela era do grupo dos vicentinos na igreja e recebi um preto velho, escondido, né? Infelizmente, dentro dessa cultura onde tudo é muito misturado, as pessoas acabam escondendo, né, um pouco quando são macumbeiras, né, para não ser julgadas, enfim. E minha avó era rezadeira. Então, todo mundo da comunidade levava crianças para ela rezar. E eu achava aquilo tudo muito interessante, porque eu dentro da igreja, né, seguindo todo ali na linha, a primeira comunhão que o padre fazia, a gente ia muito para convento, seminário, eu sempre inserida naquele meio, e ao mesmo tempo indo na minha tia recebendo um preto velho. Eu achava aquilo incrível, ali começou o meu encanto já, desde criança. Minha avó também tinha um terço no quarto onde ela fazia as premonições, as visões geralmente eram de morte. Ah, fulano vai morrer, ciclano vai morrer. Fazia banho de erva, mas tudo na encolha. A galera da igreja não sabia. E eu, né, por minha vez, também escondi aquilo dos meus amiguinhos na escola. Sendo que, dentro, né, desse contexto, eu me apaixonei por uma imagem de Iemanjá quando eu entrei numa lojinha esotérica com a minha mãe. Essa mistura vem da minha mãe. Porque minha mãe não era católica, ela era da igreja messiânica, mas também ia, como a gente fala, no tambor. Já tinha um pezinho dela na África e ela ia mesmo nos finais de semana, dia de semana na igreja messiânica, final de semana me levava pro tambor. Era assim. Então, aquela mistura, né? E a minha primeira experiência real, assim, isso eu nunca vou esquecer na minha vida, foi quando fomos a uma festa e ela queria dormir na casa do dono da festa. Eu tinha que ir embora, porque no outro dia tinha missa, e minha avó ia brigar comigo se eu não fosse embora, porque eu tinha que estar de coroinha na missa no domingo. E ela me colocou para dormir, mas eu acordei, mãe, vamos embora, eu perturbando ela. Aí ela, garota chata, vamos embora, você e tua avó, você gosta de igreja, vamos. E fomos 1h30 da manhã. Essa foi minha primeira visão, né? Um amigo dela, Rita, eu vou com vocês, né? Vocês não irem agora em Campo Grande, nessas ruas desertas, sozinho para casa. E fomos. Quando chegamos na rua principal ali de Campo Grande, não vinha nada. Eu me lembro que eu, uns 8 anos de idade, eu fiquei com um pouco de medo também ali. E do nada, mas foi assim, realmente do nada. Minha mãe tagarelando, reclamando. Me vem um homem, bem assim, ele era um senhor, na faixa de uns 60 e poucos anos, mais ou menos. Ele parecia bêbado, né? Andando assim, balanceando, parou, olhou assim para mim, olhou para minha mãe e falou assim: você precisa levar essa menina para casa.
Aí minha mãe, pois é, essa garota quer ir embora pra ir pra igreja, a gente tem que sair de uma festa, não sei o quê. Aí ele, calma, só fez assim, calma. E vem um táxi. Assim, do nada, me surge um táxi com um homem muito branco, com os olhos azuis que pareciam duas pedras assim, brilhantes. Ele abriu a porta do carro, colocou a gente dentro do carro atrás, eu no meio, o amigo da minha mãe aqui, e falou assim pro taxista, se debruçou, falou pro taxista, olha, é para levar essa menina em casa e o senhor não vai cobrar nada. Aí ele olhou, só fez assim com a cabeça, e quando nós, né, eu criança, eu queria agradecer, e quando eu olhei, que minha mãe olhou e o amigo olhou para agradecer, o homem sumiu. E eu me recordo do amigo da minha mãe falando, Rita, isso é Exu. Eu gravei aqui. Eu, assim, não sabia realmente o que era um Exu. Eu fiquei com aquilo na cabeça, Exu mandou pra cá. Eu lembro que eu cheguei em casa muito feliz. Vó, cheguei, vamos pra missa amanhã. Essa foi minha primeira experiência. A primeira de muitas. Comigo eu tava correndo até agora, porque eu sou um macumbeiro com medo. Sou o macumbeiro mais medroso que você vai conhecer na sua vida. Essa foi minha primeira experiência, assim, inesquecível, né? Eu sempre tive essa proteção de Exu, mas eu até então não sabia. E daí que depois de um tempo, já devia estar com uns 10 anos de idade, minha mãe me levou numa gira na madrugada, porque naquela época, né? O batuque era na madrugada até de manhã, eu ali louca para fazer minha consulta, porque eu queria consultar, eu queria saber do colégio, se ia passar nas provas, eu queria saber tudo, eu queria bater papo, eu achava lindo as pombageiras dançando, rodando, e tinha um Exu. E ficam, é bom esclarecer para a audiência, ficam lindas, né? Às vezes as mulheres aos nossos olhos não são tão belas, mas quando incorporam ficam lindas, deslumbrantes. E os homens também, né? Os homens quando também. estão com Exu, mudam a aparência. E eu lembro que eu vi esse Exu, ele estava num canto assim, fumando charuto, e eu olhei assim pra minha mãe, eu quero me consultar com aquele ali. Não, tem que se consultar com o Exu pra quê? Eu falei, não, tem que ir lá, mãe, tem que falar com ele. E quando eu sentei, que eu olhei, ele olhou assim no meu olho, mas olhou fundo. Eu falei, menina, eu não consigo ver nada seu. Eu não tenho o que te dizer. Eu, como assim, seu Exu? Aí ele, seus olhos brilham tanto, você tem uma luz tão grande que não me permite ver nada. Fiquei frustrada, né? Fiquei muito frustrada. Falei, mas qual é o seu nome? Aí eu sou Tranca-Rua. Aí eu lembrei, né, de muito tempo desse lance do homem que me conduziu até o carro para ir embora. Eu falei assim, caramba, teve uma história, eu contei, né, uma coisa que aconteceu há 2, 3 anos atrás e foi o senhor que me ajudou? Eu perguntei assim, né, foi o senhor que me ajudou? Ele está sempre com você. Falou isso, ele está sempre com você, mas não falou, sou eu, não confirmou quem era o Exu, né? Eu fiquei muito curiosa. Daí, fiquei na igreja católica até os meus 18 anos, sendo que minha avó faleceu, eu estava com 16, e foi assim um marco, né, de tristeza na minha vida, porque meu avô faleceu primeiro, no Dia das Mães, e minha avó foi logo depois, Dia dos Pais. Foi dela, né, que veio toda essa espiritualidade, vamos dizer assim, essa curiosidade. Ela me levava para a igreja, mas ao mesmo tempo, né, me introduzia nessa parte de erva, de reza, de tudo. E eu sentia sempre ali a presença dela. Eu senti que ali era a minha libertação da igreja. E bom, agora eu estou liberta. Saí do crisma, já era na época, já estava como coordenadora de crisma, saí, abandonei tudo e comecei a ler o livro kardecista. É o caminho de muitos, né? Antes de mergulhar mais na cultura afro, na Umbanda, enfim, vai para o kardecismo. Comecei a ler meu primeiro livro, Violetas na Janela, e a partir dali... O clássico. Não parei. A partir dali foram 23 anos inserida no kardecismo. E foi quando lá no Frei Luiz, eu fui direcionada para o SOM, que é o setor de orientação mediúnica. Eu participava de uma sala onde vinham Exus, ciganos e caboclos. Eu já tinha passado por um cigano, por um Exu e por uma cabocla, dentro da sala 11. Eu nem sabia por que eu fui direcionada para aquela sala, eu fui parar ali e o diretor da sala falou, seu lugar não é mais aqui. E aquilo para mim foi um horror, né? Eu falei, como assim, meu lugar não é mais aqui? Eu gosto daqui. Não, seu lugar não é mais aqui. Se direcione para a sala 2. Eu falei, tá bom. Fui para a sala 2, o caboclo me chamou e falou, você tem um trabalho a ser realizado dentro da Umbanda. Ué? Mas como assim? Por quê? Eu fui julgada. Eu sei que eu ia sofrer preconceito. Eu
fui julgada por kardecistas que falaram para mim, você vai agora fazer sentido contrário? A gente passa pela Umbanda para evoluir para o kardecismo, você vai retroagir? Ah, sim. Falei, não vou retroagir, estou sendo encaminhada para essa missão e para lá que eu vou. Lá não é mais meu lugar. Eu fui praticamente expulsa, né? Então procurei, falei com a minha mãe na época, minha mãe estava no centro de Umbanda, minha mãe vai lá, fala com o caboclo e vê. E não deu outra. Cheguei lá, o caboclo já me colocou nós tínhamos nas terças-feiras um atendimento também de cirurgia espiritual e eu fiquei nessa parte de cirurgia e fazendo os tratamentos holísticos também que tinha nesse centro, né? A parte de cristal e tudo. Sendo que eu sou advogada há 14 anos. Então eu estava advogando, não trabalhava com espiritualidade. Eu só estudava e fazia meu desenvolvimento ali. E aí que a coisa foi tomando uma proporção, né, de onde eu chegar, eu estava praticamente não incorporada, mas orientando, dando consulta, comecei a me interessar em técnicas holísticas, né, basicamente um caminho que muitos fazem também. E estava naquele sonho de abrir o meu espaço, queria abrir o espaço para fazer os atendimentos, um espaço meu, um espaço próprio, e foi ali que realmente a coisa decolou. E veio o Alquimia Universalista, que era terapia.holística, depois foi Marcela.terapias, aí se transformou no Espaço Holístico Shankar e hoje é Alquimia Universalista. E aí eu me entreguei na parte de magia, eu fui estudar todos os sistemas de magia, fui estudar a parte de bruxaria e Dona Sete chegou na minha vida, Maria Padilha das Almas também foi a primeira, e aí eu fui entender toda essa parte ancestral, fui descobrir, né, que Exu e Pombogira são nossos ancestrais, daí eu descobri que Maria Padilha das Almas é a minha mãe. Olha só, isso pra mim foi assim, eu tenho que me segurar pra não chorar. Isso pra mim, eu já desconfiava por falas dela, conselhos dela em consulta, a maneira como ela conduz a conversa de uma forma meio debochada, ao mesmo tempo brigando, é muito minha avó. Minha avó era assim, e ela é assim. Só que eu achei que eu fosse fazer um trabalho com mulheres através dela, não. Aí que veio Dona Sete, né, Maria Padilha, Rainha das Encruzilhadas, para fazer esse trabalho com as mulheres. Das Almas, ela me encaminhou, né? Ela me introduziu, ela me ensinou a maturidade, realmente o que é junto com o seu Tata Caveira. Então, minhas experiências com eles são assim, são diversas, são muitas, de livramento, de trabalhos que fizeram para mim, passei por muita coisa. Então, macumba pega? Pega. Isso é um grande questionamento e um grande erro das pessoas, né, que têm o ego muito inflado de dizer, não, eu não estou suscetível a pegar nada, pode me mandar o que for que não pega. Muitos hoje, pais santos zeladores, estão doentes e sabem que foi por conta de uma magia enviada, de uma macumba, um feitiço, principalmente quando é trabalhado dentro da magia negra, né? É uma coisa muito forte. Seria irresponsabilidade a gente falar que não e desmerecer quem faça, porque muitas pessoas religiosas falam, não, eu sou muito protegida, né? Eu tô aqui cheia de guia, eu uso brajá, eu tenho contregum no corpo inteiro e não vai pegar, não adianta, pode mandar o que for, que eu sou de aço. Pega quando a gente baixa a vibração, seja por qualquer motivo, então é importante que a gente mantenha a nossa vibração alta, as proteções, com os banhos, ebós, hoje mesmo estava conversando isso com minha esposa, a gente ter o ebó em dia, os trabalhos de limpeza em dia, o cuidado espiritual. E pega porque o ser humano, nossa, é uma coisa assim, é triste. Muitas das vezes sem motivo. A inveja, a raiva, a vingança. E vou falar que eu já recebi de proposta de ex-mulheres pedindo, né? Quero matar fulana, eu quero acabar com a vida do meu marido. São propostas assim que eu recebo. Uma vez, um homem. Os homens são os piores até que as mulheres. As mulheres são mais vingativas. Uma vez um homem me mandou que ele queria que a mulher virasse mendiga. Quero uma magia para que a minha mulher vire mendiga, rasteje, se drogue, vire prostituta, porque eu quero ela com a vida acabada.
E eu me respondo. Porque eu acho assim, é uma coisa tão pequena. Na verdade, eu fico até. A minha vibração acaba baixando, porque eu fico com raiva. Eu sinto raiva. E já fui vítima. Por já ter sido vítima, eu fico com bastante, sabe? Assim, é uma coisa que eu tô trabalhando em mim, o perdão. É algo que eu tô trabalhando em mim. Ser espiritualista, eu falo, né? A gente o tempo inteiro ser bonzinho e ser amoroso. A gente também tem, né? Nós somos humanos acima de tudo, temos também os sentimentos negativos, né? Então, trabalho isso. Marcela, a gente vê muitas pessoas dizendo, eu sou esponja, onde eu vou eu capto energia e tal. Qual a diferença de uma pessoa que se diz esponja e uma pessoa não protegida ou desprotegida pelas entidades, enfim? Campo vibracional e o nível ou tipo de mediunidade. Sou uma antena, né? Capto a energia do ambiente. Eu sempre usei muito essa frase, porque acontece comigo eu estar num lugar, não me sentir bem, porque eu senti que a energia ali é péssima, e levar aquilo comigo. Levar ao ponto de eu ficar até doente, de acontecer da minha vibração cair. E existem as pessoas com campo vibracional não mais protegido, mas realmente não é um campo aberto, suscetível a captar essas energias. É aquele tipo de pessoa que ela vai para uma rave, ela vai para qualquer lugar e ela não vai sentir absolutamente nada. Ela vai brincar, ela vai pular, vai beber, não vai acontecer nada. E existem aquelas com o campo vibracional mais aberto, independente de estar desenvolvido espiritualmente ou não. E ela capta. Passa mal, vai ter problemas de doença, vai ter questões ali na saúde para cuidar, pode sentir até no financeiro o encosto, né, que chamam de encosto, na verdade é um obsessor. Acontece, você A pessoa que tem o campo vibracional aberto, ela pode não querer mais isso e fazer alguma coisa para fechar o campo vibracional dela. Eu já fiz isso, eu tentei fazer com a prece de Cáritas, me ensinaram, né? Faz a prece de Cáritas numa época que eu não aguentava mais sentir essas coisas. Eu falava, eu quero ser uma pessoa normal. Chega um momento realmente que você quer curtir a vida. E eu não conseguia mais ir a um shopping e ter paz. Eu sentia coisas, vem coisas no meu ouvido para eu falar para a pessoa e eu não queria mais aquilo. Eu queria olhar para você, ser uma pessoa normal. Não senti nada, não ouvi nada. Tentei. Aí me ensinaram, né, que a gente vai pegando, faz a prece de Cáritas que vai... Aquilo abriu mais ainda meu terceiro olho e fiquei mais ainda tendo sonhos, as visões, sensações, comecei a ver vultos dentro de casa. Então, assim, tentam fugir. Muitos fogem disso, se assustam, querem fechar esse campo, querem fechar a visão, vão para a igreja evangélica e acham que, né, fechei, não sou mais médium, eu não sinto mais nada, ou agora me entreguei a Jesus. E chega na igreja, faz o quê? Muitos dos pastores ali são médiums. E eu estive dentro da igreja que eu fui, como uma... Pesquisa de campo. Eu estive lá porque eu queria ver se aquilo era real. As pessoas julgam muito, né? Se é a manifestação, se não é, se a pessoa ali é a pombagira que fala que tá tranca-rua e tal. Então eu queria me certificar se aquilo era realmente quiumba, a energia daqueles pastores. E teve um pastor que colocou a mão na minha cabeça e ali eu vi que esse pastor é médium. E ele também sentiu, você é espírita. Quando botou a mão assim, você é espírita. E ali fomos pra praia. Falei, acabou, né? Eu vou incorporar lá no meio, vão achar que eu tô com um demônio, né? Com um capeta. Mas deu pra controlar, foi legal, foi bacana, foi uma experiência muito bacana. Depois esse pastor foi transferido e minha pesquisa de campo na igreja acabou. Eu fiquei em dúvida agora, porque tu tentou fechar o teu campo e não conseguiu. Não. Isso é uma característica tua ou ninguém consegue fechar o campo? Olha, pela minha experiência do que eu vi até hoje, ninguém conseguiu fechar. Quando ele já está muito aberto, você tem aquela missão, onde vai se cumprir, nem que seja dentro da igreja. Mas vai se cumprir. Mas é uma coisa, Marcelo, existe uma área de discussão muito grande em cima dos exorcismos, tanto da matriz africana quanto da católica, que gera uma briga muito grande, que a medicina muitas vezes causa um desserviço, porque diante de uma pessoa que está com algo que deve ser tirado, interpretam isso como esquizofrenia e dão uma carga de remédios para essa pessoa. Então nós
Partindo desse ponto, nós temos um problema de saúde pública, porque o ceticismo da ciência pode piorar ou em nada ajudar. A gente tem um caso que virou filme, Emily Rose, Exorcismo de Emily Rose, que virou filme, inclusive, o padre foi preso, né, porque o padre mandou ela parar com os medicamentos e no final disseram que o caso dela era de esquizofrenia e não de possessão, mas até hoje não sabem o que é de fato. Já passou por alguma situação de uma pessoa que tinha algum tipo de problema, algum tipo de trabalho que fizeram para ela e isso foi tratado com a medicina comum, isso foi tratado com a ciência? Podia nos contar? Sim, eu já vi dentro do centro uma pessoa que ela tinha crises, loucura mesmo. Loucura, começou a atacar fogo dentro de casa, coisas pegavam fogo e até chegou ao ponto de agredir a própria mãe. Era um rapaz, mais ou menos uns 40, rapaz não, né? Realmente 40 e poucos anos. E a família levou ao médico, ele foi até afastado pelo INSS, auxílio-doença, por esquizofrenia. E levado ao centro, foi constatado que o que ele tinha era uma mediunidade totalmente descontrolada, no qual a família, sendo evangélica, nunca aceitou. Ele realmente estava sendo medicado, aquela química, na verdade, controlava, mas ao mesmo tempo estava piorando, porque ele precisava ter o desenvolvimento mediúnico. A alma dele, o espírito dele precisava daquilo, veio nessa encarnação precisando daquilo, porém ele não buscou, então aquilo foi tratado como uma doença que não era para ser. E daí, depois de algumas limpezas, tratamentos, muita orientação mediúnica, ele foi encaminhado e curado. Na verdade, não existia uma doença. Ontem eu estava até lendo sobre isso. A medicina agregada, a medicina integrativa com a espiritualidade, né? É muito tênue, né? A diferença entre mediunidade e esquizofrenia, por exemplo. Muito. Então eu aproveito para fazer uma questão. Vamos lá. Qual foi a coisa que você viu assim mais? Primeiro, você tem medo de alguma coisa, né? E segundo, de alguma coisa espiritual, obviamente. E segundo, qual foi a coisa mais horripilante assim que você assustadora, melhor dizer? Que eu vi com alguém ou comigo? Que aconteceu comigo? A sua experiência, Experiência? Bom, eu tenho medo. Mesmo no kardecismo, e hoje em dia, né, eu tenho medo de ver espíritos. Se eu estou mexendo em alguma coisa, eu sinto alguma coisa passando, enfim, eu me assusto. E meu esposo brinca muito comigo, que ele fala, eu não tenho medo de nada. E o trabalho sujo de cemitério, de coisas que a gente faz com o seu caveira, é ele que faz. É sempre ele que mexe, por exemplo, trabalhos em cova. Isso aconteceu, né, no assentamento que eu tinha que fazer de Maria Padilha das Almas. Seu caveira, ela queria terra de um defunto fresco, uma cova fresca, imagina. Gente, imagina. E fomos nós, né? Chegando lá, eu falei, olha, Padilha, ou você vem, eu não vou entrar nessa cova, eu não vou me ajoelhar aí. E o coveiro, que né, fez lá, abriu lá a cova, olhou para mim, ficou parado, eu falei, a vergonha, porque eu sou não para, mas eu sou envergonhada. Ele, né, muito cara de pau, meu esposo, pegou a terra, cavou, ele mexe, e só falta tirar o defunto de dentro, assim, coisa que eu já não gosto, eu tenho medo. Porque se mexer qualquer coisa ali, eu vou sair correndo. Então, dentro disso, o que aconteceu? Foi em 2020, por conta de uma magia, de um dia para o outro eu fiquei doente, fui parar no CTI. Entrei no hospital, CTI, eu não acreditando, né? E a médica, muito cética, falou para mim que eu não tinha prazo para sair dali. Eu estava com uma pielonefrite, meu rim para baixo todo infeccionado. Isso foi antes da pandemia? Janeiro, no ano da pandemia. No ano da pandemia. E essa foi a minha maior experiência que me deu muito medo. Porque fui internada, fui pro quarto, e eu, né, ali tentando manter minha positividade, que eu posso estar morrendo, mas eu tento manter a positividade. Eu olhei quarto violeta, falei com meu esposo, quarto violeta, quarto Saint-Germain, tô feliz aqui, tá ótimo, esse quartinho tá lindo. E eu lá, toda monitorada, não conseguia dormir. Por quê? Estava com medo de morrer. Eu estava com medo de morrer. Falei, gente, se eu desencarnar, quem vai me receber? Essa é a minha maior preocupação. Se é o seu caveira, quem que vai me receber? Né? Se é minha avó, como Padilha, como que vai ser isso tudo? E aí que na terceira noite, eu já ali, sem dormir,
E ele dormiu, apagou a televisão desligada, o quarto todo escuro, o negócio aqui apitando, meu coração ainda fraquinho. Eu olhei no corredor assim, tava um clima estranho, olhei no corredor, ninguém, enfermeiro, ninguém. Eu olhei pro lado, quando eu olho pro lado, tá o seu Caveira. Só vejo aquela túnica toda preta com ele aqui. Falei, pronto, agora. Chegou a minha hora, morri. Ele chegou agora. E na hora, quando eu olhei pra ele, eu falei, seu Caveira, não vou virar pombagira, não. E eu sabia que ele estava ali na intenção de me ajudar, mas eu também imaginei que fosse para desencarnar, né? Eu falei, vem me receber. E ele só falou assim, ele pegou na minha mão, confia. Tá. Aí eu entendi o recado, eu tô dormindo. Preciso dormir para receber ajuda espiritual. E ali, apesar do medo, eu tava com muito medo de dormir e morrer, eu fechei o olhinho e me vi, eu tive a lembrança muito nítida de uma equipe espiritual, todo mundo de branco no quarto, fazendo minha cirurgia espiritual. E foi quando, no outro dia, o chefe da urologia veio e falou que a infecção tinha baixado um pouquinho, e se continuasse baixando no outro dia, eu já estaria no quarto, sairia do CTI. E eu falei para ele, viu? Eu falei que eu ia sair. Eu falei que eu não ia demorar, que eu não ia ficar os 15 dias aqui que a médica falou. Eu falei. E foi uma semana, mas ali eu tive muito medo. Muito medo. Tive. Quero falar com vocês que estão assistindo esse episódio. Está gostando? Curte, compartilha, manda comentário também. E considera também nos apoiar pelo apoia.se/Arquivo Estranho e clica ali no botão também seja membro e se divirta com as categorias que estão ali, com os benefícios, com os brindes, com os presentes, tudo que tem dentro de cada um dos valores que vocês podem escolher. Marcela, a gente tem dentro das narrativas a respeito de visões de dormitório, especificamente no dormitório, a gente tem algumas possibilidades sempre nas literaturas especializadas. Nós temos as literaturas que falam em projeção astral, saída do corpo. Nós temos a literatura ufológica, que é o meu interesse, que fala em visitas de dormitórios. Que seria uma espécie de abdução alienígena, mas que não leva para a nave, e sim entra no quarto da pessoa. Sim. E ali faz isso. A pergunta que eu te faço é, dentro da tua experiência, de todos os contatos, visões, já teve em algum momento alguma ideia ou evidência de seres de outros planetas? Sim, e foi através do seu Caveira. Quando estava meditando, e a intenção dessa meditação era fazer minha projeção consciente. Porque dormindo, no desdobramento, todos nós fazemos. Algumas pessoas não lembram, não se recordam, mas todas são direcionadas. Então, nessa meditação, a minha ideia era essa. Ia ser levada. Porém, eu não direcionei isso ao seu Caveira, eu nem imaginava que ele faria isso. E foi aí que ele me trouxe a imagem de um extraterrestre, de um ser, de algo que eu não trabalhava com isso, não tinha conhecimento, mas não. Então, me assustei um pouco quando ele me mostrou, e só que ele me apresentou como sendo um ser arcturiano ali que eu fui estudar. Quem eram os arcturianos? E que eu havia sido escolhida por uma equipe arcturiana que ia trabalhar comigo nessa parte de cura, ajudando pessoas com cura. E ali eu fui entendendo que era código arcturiano para cura. Ele foi me mostrando essa questão das visitações, quando um código para eu solicitar visita para alguma questão, algum atendimento na cura. E é ali que eu fui entender que eles possuem um laboratório, a equipe é composta de 6, arcturiano com médico, pesquisador, parte genética. Aí eu fui entender um mundo tão diferente desse e mostrado por seu Caveira. Procurando uma pessoa que já é muito avançada nesse estudo de REST, essa parte. Ele falou, Marcela, sim, existem equipes, existem laboratórios, naves que vêm socorrer, que fazem as visitações, nem sempre levando as pessoas para lá, mas sim entrando nas residências, nos quartos, mas eles não são esses seres que assustam ou que entram sem ser chamados. E aí eu entendi que precisa haver também uma busca da pessoa que quer ajuda. Eles são muito... educado não é a palavra,
disciplinados. Eles têm uma disciplina muito maravilhosa. E quando eles já estiverem interagindo com a gente aqui real, vamos aprender muita. E é interessante serem os arcturianos porque nos depoimentos que a gente colhe de pessoas que foram visitadas ou foram abduzidas ou que tiveram avistamentos, os arcturianos são os que acontecem em menor frequência. O que mais habita e que mais troca experiência são os Greys. Não à toa é aquele alienígena que foi eternizado por Hollywood. Tem a cabeça comprida, a pele cinza. São os Greys. Os arcturianos, eles estão num nível, vamos dizer assim, acima e, portanto, a presença ela é muito menor. Né? Ela é muito menor. São pessoas escolhidas a dedo para ter contato com eles. Então, isso aí realmente é uma questão que me chama a atenção. Mudando um pouquinho, Marcela, nós estamos no mês da Consciência Negra. Estamos gravando esse episódio no dia 23, né? Estamos gravando no dia 23. E esse mês da Consciência Negra, ele está sempre muito conectado com a religiosidade de matriz africana. Seja ela por uma questão óbvia, que os escravizados que para cá vieram trouxeram as suas religiões, seja também pelos preconceitos que sofreram e até pela perseguição que sofreram. Tu falaste num outro momento, citaste o exemplo de igrejas evangélicas, talvez sejam as igrejas que mais perseguem e que mais discriminam essa religiosidade de matriz africana. E eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo. Você sabe, inclusive, que já teve um pastor aqui conosco, que é um pastor que segue uma linha cristã de fato e não tudo aquilo que a gente mais critica, e ele veio aqui para criticar também. A pergunta que eu te faço é, essa população toda que foi escravizada, que sofreu, que foi torturada, que morreu, que foi enterrada aqui em solo brasileiro depois de passar por tantas dificuldades, estas almas, elas perambulam, elas encontraram o seu caminho, há uma cobrança do plano espiritual para que essa dívida seja paga pelo que fizeram a eles, há uma exigência, não sei se me fiz entender, eles estão por aqui e quem fez o que fez com eles de alguma forma paga isso em algum momento? Sim, eles são a nossa ancestralidade, querendo ou não, de alguma forma. Eu sempre digo, né, que a mediunidade, ela, todo mundo fala, é um presente. Eu sou abençoado, não. Você está pagando uma dívida. Porque servir aos espíritos é um trabalho e não é somente um presente, é penoso. É bem penoso. Nós temos uma bandeira a levantar, justamente essa. As pessoas, na sua grande maioria, elas procuram na dor de barriga. Então elas vão no preto velho, no Exu, né, no Procurorixá, elas procuram o Pai de Santo da linha de Candomblé, o Ifá, enfim, na busca de quê? Sempre em busca de algo. Ela não fala, eu vou pelo amor, eu acho lindo, porque, me identifiquei. Não, ela está precisando de dinheiro, ela quer uma cura, ela quer um amor, ela quer alguma coisa. Ela procura no interesse. E a espiritualidade, obviamente, ela quer trazer ensinamentos, ela quer fazer com que a gente evolua, com que a gente se melhore enquanto ser humano, porque a gente evoluindo, quanta coisa vai melhorar no nosso mundo, né? Que hoje, infelizmente, sendo uma delas o preconceito, ainda está muito enraizado. Então, assim, uma questão desse trabalho ancestral com nós aqui hoje encarnados dentro dessa missão. Não necessariamente uma cobrança, tem que ser, você tem que me servir, porque você foi um branco que me escravizou no passado, né? Mas provavelmente você virá numa encarnação dentro da nossa visão, né? A gente que estuda isso, a gente sabe que numa encarnação você vai servir. Que lá atrás você escravizou, em algum momento da sua vida você vai servir a ele, não que ele vá te escravizar. Essa coisa de, eu faço isso que meu Exu me obriga, eu faço aquilo que Preto Velho me obrigou. Não, ninguém é obrigado a nada. Mas, sim, existe uma dívida, existe o débito e uma hora todos vão pagar. Tem duas questões. A primeira é que você falasse um pouco de GOT, né? Sua experiência, como você entrou, como você conheceu. E a segunda, que aí eu não sei se tem um paralelo, e é bom você explicar para os nossos espectadores, onde entra a alquimia nisso tudo? Certo. Vou falar primeiro da alquimia. Vai. Foi depois da alquimia que veio a questão do estudo da Goethe.
Alquimia veio do mestre Saint Germain. Aos 12 anos, dentro das minhas experiências da infância e adolescência, ainda na Igreja Católica, aos 12 anos, minha mãe tinha uma amiga chamada Terezinha. Eu amava ir na casa dela, porque tinham quadros, aqueles quadros espelhados de ciganos, de casais ciganos. Eu ficava encantada com aquilo. E eu escutei ela falando para minha mãe: Rita, eu estou num trabalho do Rosa Cruz com Saint Germain dentro da Fraternidade Branca. Eu não sabia nada daquilo, mas olha como, né? Eu era uma criança muito atenta ao que todos os adultos falavam. Eu ficava ali pensando aquilo, principalmente no que dizia respeito à religião, qualquer coisa assim. E nós estamos precisando de uma virgem para um grupo de estudo, no qual nós temos que ter essa energia pura no meio desse grupo de estudo, porque precisamos fazer uma conexão com o mestre. Aí eu lembro que minha mãe, Terezinha, tem que ver e tal. Aí ela olhou para mim, minha mãe: não, mas ela é católica, ela vai para a igreja com a avó, não? Terezinha, é ela, Rita, é ela. E sou eu, mãe, me traz, pode me trazer. Ela é toda quarta-feira, o grupo de estudo, às 8 horas. Eu fiquei muito feliz. Você vê, católica, feliz de um negócio que eu não sabia nem do que se tratava, nem quem era Saint Germain. E aí eu me apaixonei. Tinha uma ametista, né? Tudo na cor violeta, aquele grupo, aquele monte de mulher fazendo ali uns decretos, afirmações, se conectando. E eu lá, de olhinho fechado, tive uma visão. Ali eu posso considerar como minha primeira regressão. Eu me vi numa outra vida, no meio do mato, uma casa no meio do mato, perto de praia. Eu ao lado de um senhor de idade, que era o meu marido, eu muito jovem, ele era o meu marido. E muitas crianças correndo. Eu fiquei encantada com aquilo. Mãe, eu fui numa outra vida, eu me vi com um senhor de idade. Eu vou casar com um homem mais velho. E minha mãe: boca, mãe, pode falar besteira, você vai casar com um homem mais velho? E eu adorei. Ali comecei a entender quem era Saint Germain, mas não aprofundei. Depois desse estudo kardecista, dentro da Umbanda, fui entender o que era a Fraternidade Branca. E aí fui fazer parte de um grupo onde tínhamos um estudo secreto, um grupo fechado, éramos uma seita, né? Um grupo fechado, que estudava só a parte dos raios da Fraternidade Branca, os ritos e a parte da alquimia. Então ali eu fui entender, comecei a ritualizar, comecei a me conectar, e numa dessas conexões, num desses ritos, foi quando eu vi a presença do mestre. E ali tive a experiência com a visão do mestre Saint Germain, tive também com o mestre Lanto. Por incrível que pareça, numa dessas conexões, eu me espantei, porque eu vi a imagem ali, a imagem que a gente vê em fotografia de Jesus. Né? Sabe quem não é aquilo ali? Do mestre Sananda, que ele é considerado o mestre Sananda. Germain, caramba. A partir dali começou um trabalho meu também com o Arcanjo Miguel na parte de exorcismo. Bem interessante. Aí comecei exorcismo de Arcanjo Miguel, rituais com Saint Germain na parte de alquimia, para criação financeira, para cura, para muita coisa. Não é a alquimia. Então eu considero a alquimia isso, a manipulação energética, mistura de elementos, de egrégoras, de forças, onde a gente, trabalhando, sabendo conduzir com inteligência essas forças, a gente consegue melhorar alguma coisa na nossa vida, que é o que eu faço hoje. Trazer esse progresso, essa melhora na vida de alguém e na minha. E a Goethe, ela entrou como uma experiência, um estudo muito mais assim, eu precisava conhecer a sombra e não gostei. Ela conheceu o mal para... não gostei. Sem querer julgar. Eu sempre falo isso, gente, eu não vou julgar. Não julgo quem gosta da Goethe, não julgo quem pratica magia negra, longe de mim, não julgo quem é satanista. Explica pro pessoal o que é Goethe. Bom, na Goethe você faz um estudo dos 72 daimons, né? São 72 chamados de daimons, mas na verdade eles não são esses demônios que a gente pensa. Eles são demônios, gente, milenares, mas muita coisa. Eles são espíritos grotescos, são espíritos que eles não entendem. Eles não estiveram encarnados aqui. Eles têm uma força, um potencial energético absurdo. Não mexam com isso se você não tem certeza do que está fazendo. Porque eu não cheguei a mexer. Comprei, né, existe
tapete. Aprendi toda a ritualística para chamar, né? Mas não cheguei nem a fazer. Porque nesse meio tempo que eu fui estudar a Goetia e a força de cada demônio trabalha com uma coisa. Então, faz com que ele fale alguma coisa. Você usa esse demônio, eu quero saber um segredo. Você ritualiza, faz um pacto, um acordo com ele. Não existe pacto com o demônio. Existe, claro. Na Goetia você pode fazer vários. Para riqueza, para tudo. Para riqueza, para ter ajuda no concurso. Eles são inteligentíssimos. Só que não deu certo para mim. Nesse meio tempo, eu comecei a estudar também a magia do caos, que é o uso de servidores. Você cria servidores espíritos para te servir. E já tem alguns criados por algumas pessoas. E eu comecei por aí. Eu falei, não vou já de cara mexer com demônio, né? Eu vou com um servidor, deve ser mais light. O sarrafo vai aumentando. Mais leve. E me ferrei. Eu cheguei a comprar as cartas dos servidores para fazer a magia. Montei um altarzinho, tava tudo ali, montei um altar para Lilith, que aí eu falei, vamos para sombra, vamos real, né? Vamos conhecer. Então fiz o altar de Lilith, falei, vou pactuar com Lilith, vamos ver qual é. Eu precisava conhecer. Para você desfazer, aspas, que a gente não desfaz nada, a gente anula os efeitos, né, de uma magia negativa, você precisa conhecer o outro lado, você tem que pisar no inferno. E eu não gostei nadinha. Então ali eu vi que não é isso que eu tenho que trabalhar, não é o mal. Eu não sei para fazer o mal. Não sirvo. Por quê? Quando eu comecei a mexer, a estudar magia do caos, e esses daimons começou uma azucrinação na minha vida, perturbação. E eles ficaram no meu quarto, a ponto de eu tentar dormir, e era batuque atrás dos armários. Atrás do armário, eu falava para o meu esposo, cara... Mas seria um dos servidores ou um dos demônios? Servidor. Alguém. Servidor, e aí numa noite eu levantei, minha energia, porque eles falam, eu não vou citar o nome, né, de quem foi minha mestra nos ritos de Goetia, mas ela fala assim pra gente, fiquem tranquilos, o demônio não vai fazer nada contra você, o servidor não vai usar sua energia, mas é mentira, ele usa. Depois com os estudos, lendo, por exemplo, Psiconauta, um livro interessante para saber sobre magia do caos, lá tem essa informação. Sai energia sua assim, para o servidor poder fazer tal coisa para você. Você usa literalmente o servidor. E eu fiz alguns contratos com esses servidores. A gente faz o contrato por escrito, né? Do que você quer que o servidor faça. Então ele usa a sua energia. E eu ali me achando, me sentindo, né? Tem minhas proteções, meu isso, meu aquilo, não vou ser usada. Tá tudo ótimo. Um dia eu levanto de madrugada, passando mal, pressão baixa, suando. Quase caí, eu achei que ali eu ia morrer. Fiquei apavoradíssima. Minha voz não saía para acordar meu esposo, para pedir ajuda. Ele não entendeu nada, porque ele não tinha aquele conhecimento ali profundo do que eu estava estudando, da besteira que eu estava fazendo. Tomei uma bronca dos mestres da Fraternidade Branca, porque, principalmente do Mestre Saint-Germain, Mestre Saint-Germain se afastou de mim, perdi meus poderes alquímicos, uma grande besteira que eu fiz, eu não escondo, eu falo isso, mas eu precisava conhecer. Só que eu sou dessas, quando eu quero conhecer algo, eu quero ir a fundo, eu quero experienciar aquilo, eu quero viver aquilo. Para mim não basta só ler, eu tenho que viver, eu tenho que contar a história, eu tenho que entender o que as pessoas passam, porque elas podem passar. Eu não vou falar para você, vai lá e faz. Eu aviso. Depois disso, eu ainda fui mais abusada ainda e quis fazer o chamado patchwork, que é um sistema onde a gente imagina com palavras e visualização e onde a gente faz um contato com o Lúcifer. Para fazer um contato com o Lúcifer, eu fui fazer tudo direitinho. Eu sentei no jardim de inverno, eu quero ter essa conversa. Eu fiz o patchwork todinho para chegar na tal da árvore. Eu não posso falar. A mãe que é mãe de todo mundo. Literalmente, a mãe que chama os amigos dos filhos de filho e que chamam de mãe, a avó que é avó de todos e o pai que é uma figura ausente. E quando está presente, tem os seus vícios. Sim. Então, eu cresci neste meio, dessa forma. E via a minha mãe, então, incorporar a Xangô da Justiça. Porque minha mãe era de 28 de junho, ou seja, um dia antes do dia de São Pedro, que é Xangô. São Pedro é 29 de junho.
Então minha mãe comprava Xangô da Justiça e meu pai tinha medo de Xangô. Meu pai não respeitava a minha mãe. Depois alguém vai ver, mas eu conheci o Viaro, eu sei que depois o tio Beto parou de beber. Sim, o tio Beto parou de beber, meu pai no caso, parou de beber. Só que a minha memória é da época que ele bebia, porque o que ele marcou em mim foi enquanto ele bebia, né? Tanto é que ele para de beber quando a mãe diz, chega, eu vou levar meus filhos embora. Ele para de beber. Quando minha mãe morre, ele volta a beber da mesma forma quando a minha mãe morre. Entende? Então eu acho que aí constrói um pouco e casualmente aí abre minha veia poética, nessa mesma idade, né? E quando meu pai disse, tu pode sair da religião. Então eu era espírita kardecista, eu achava aquilo um porre. E por que eu achava um porre? Porque eu queria namorar na quarta-feira. Eu sou da geração do namorar no sofá era na quarta-feira. Sim, né? Quarta-feira era o dia do sofá. Né? Então eu queria namorar na quarta-feira, mas quarta-feira era o dia de sessão no centro espírita da minha mãe. E eu queria namorar e eu dizia, pai, não quero mais ir porque pra mim é melhor namorar. Eu 14 anos. E o pai disse, tu pode sair. Ali tem um racha na família porque meu irmão continua no kardecismo. Meu irmão vai ser um kardecista até os 40 anos. Meu irmão faz esse mês 50. Até os 40 anos ele vai ser kardecista e depois torna-se evangélico da forma mais absurda possível. Um abraço, meu irmão, tá? Mas você tem que parar com isso, tá? Então, da forma mais absurda possível, ele se torna evangélico. Casos de família. Isso aí. Mas então, eu tenho essa questão de construir um ceticismo, talvez porque em todas as minhas cartas, eu escrevo cartas também, em todos os meus contos, que eu escrevo contos, mas sobretudo nas minhas poesias, quem me lê sabe. A morte da minha mãe foi a perda do meu maior amor. Esse amor só foi superado quando eu tive filhos, que hoje são meu maior amor. Mas a minha primeira perda de um amor absurdo, foi a perda da minha mãe. Ali foi uma coisa que moldou meu caráter e que fez o meu ceticismo, porque eu vi ela 50 dias definhando em cima de uma cama de um hospital. E aí vem a questão interessante, eu não saio da religiosidade para o ateísmo, não. Eu saio da religiosidade para o satanismo. Porque primeiro eu me torno inimigo desse Deus que para mim me tirou minha mãe. Ela se dedicou a vida inteira a ti. Precisava definhar numa cama por 50 dias. Eu saio do hospital com 19 anos. Quando minha mãe morreu, eu tinha 19, ela tinha 50. Eu saio do hospital com 19 anos e eu começo a olhar para o céu e xingar. E caio de cabeça, como tudo na minha vida, caio de cabeça no satanismo. Eu compro o livro da besta, eu compro o Apócrifo do Diabo, eu leio todos os manuscritos sagrados dos satanistas, eu me reúno com um grupo satanista, não existia na internet, né? Eu descubro, me reúno, participo de rituais, até o momento que eu estou em casa lendo a Bíblia, porque na minha cabeça eu tinha que buscar referências do demônio na Bíblia, e eu chego numa reunião com satanistas e pergunto para eles qual era a ideia deles sobre a Bíblia, e ali eu descobri que eles eram uns imbecis. Eles disseram, a gente não conhece a Bíblia, a gente não lê a Bíblia, não sabe nada, então vocês são os idiotas. A gente não acredita em Deus. Eu falo, como é que não acredita no Pai e acredita no Filho? Como desta forma? Aí um amigo meu que estava dentro desse grupo, que já estava meio que saindo, disse, cara, tu conhece Christopher Hitchens? Talvez seja um dos grandes ateístas que já faleceu, era colunista do The New York Times. Eu falei, não, no livro dele, Deus Não É Grande. Comprei e li. Depois, através dele, conheci Richard Dawkins, Deus um Delírio, talvez o grande clássico do ateísmo científico. E com Michel Onfray, que é um professor de ateologia da Universidade de Sorbonne, ele criou a cadeira de ateologia. Com Michel Onfray, olha a loucura, eu vi que aquele ateísmo era tão idiota quanto aquele satanismo. Porque o livro do Onfray era apenas uma tentativa científica de desconstruir a crença de todo mundo. Eu li, não, mas para aí, isso aqui é imbecil também. Sim, isso aqui é imbecil também, porque se eu tô tendo crises existenciais por uma falta de crença e querendo ter crença, eu vou fazer o que então a partir de agora? Eu vou querer que todo mundo viva com as crises existenciais que eu vivo? E esse é o ateu militante. Não basta a minha vida ser uma loucura, eu quero que todo mundo seja louco. Então aí eu encontrei um meio termo, que é o não crer, tendo, isso eu escrevi em vários textos meus, eu sou um ateu que tem inveja de quem tem fé. Essa é a frase que me define. Eu te invejo. Por quê? Porque eu acho que eu não tenho um dispositivo que liga
e que faz eu ter, mas eu invejo, eu quero ter isso de alguma forma. Mas já teve contato? Porra, minha mãe incorporava? Como assim eu não tenho tipo contato? Eu fui para todos os lados. Isso é falta de contato. Para todos os cantos. Entende? E não tenho nenhum tipo de preconceito. Aquele cara que é ateu entra aqui, não, tira a Bíblia dali, senão eu não entro. Sim. Esse é um imbecil, esse é o idiota que eu falo. Entende? Esse é o idiota. E eu encontrei satanistas que eu vi assim, ó, gente, esses caras aí, se aparecer o capiroto, eles saem correndo do porta fora. Eu tenho certeza disso. Sabe? Só que eu vi, aí eu encerro essa minha parte, eu vi nesta reunião, e infelizmente não tinha internet, não tinha máquina, ninguém tinha câmera fotográfica à mão, coisa. Eu vi uma brutalidade nesses encontros satanistas. Eu vi uma brutalidade. Eu vi eles desenharem um pentagrama no chão e matarem no meio do pentagrama uma caturrita. O cara botou uma luva de amianto, a mesma que a torcida organizada usa para ligar sinalizador no estádio. O cara botou uma luva de amianto, pegou um maçarico, o outro com de amianto, e eles mataram uma caturrita viva na minha frente. O que é caturrita? Caturrita é um papagaio pequeno, né? Chama-se de cocota também no sul. Ela é o meio termo entre o periquito e o papagaio. Qual era o fundamento? Ela é maior que o periquito e menor que o papagaio. Tá? É a caturrita. Eu não sei, eu tinha 19 anos e eu não lembro qual era o fundamento. Era um sacrifício daquele animal ali. Tinha umas velas negras em cada ponta do pentagrama. O pentagrama desenhado com um giz, numa superfície preta. Fizeram todo um ritual e mataram. Quando mataram aquilo, eu vi assim, aquilo me machucou. Até porque eu tinha tido uma caturrita em gaiola em casa. Aquilo me machucou. Eu falei, não, essa gente é débil mental. O satanismo acabou ali. Acabou ali o satanismo. E depois eu li a Bíblia de novo. Foi a terceira vez que eu li a Bíblia aí com outros olhos. E aí me apaixonei pelo livro de Eclesiastes. Me apaixonei por toda a leitura de Salomão na Bíblia. Me apaixonei completamente. E aí fui conhecer cristãos diferentes, completamente diferentes. Mas nunca deixei de ter esse meu... Agora, meio a tudo isso, os alienígenas sempre estiveram presentes. Sempre presentes. Mas a Bíblia é interessante. Tem muitas maldições, inclusive salmos na magia Rudu, que se usa da Bíblia. E são salmos para maldição. Para amaldiçoar real. Sim, a Bíblia não é no seu todo boazinha, e todo lado tem que ler. Eu li muita Bíblia no meu altar de magia Rudu, tem muito. Eu me baseei em muitas magias e termino lendo salmos, fazendo os salmos. Mas aí eu já uso pro bem, né? A magia tem esses dois lados. Eu te falei, é a dualidade. Ou você escolhe um lado, se ficar caminhar nos dois lados, eu acho muito arriscado. Agora, com relação, eu me lembrei de um amigo de faculdade, que ele quis confundir minha cabeça. Quando eu, muito kardecista também, né, defendendo ali a questão da reencarnação, do você fez numa vida, paga na outra, não tem jeito, vai ter o pagamento, aquela coisa que a gente aprende, né? E ele virou pra mim e falou assim, então, por favor, me arruma uma justificativa para as crianças da África catando arroz no meio da areia, não tem comida. O que eles fizeram na vida para nascer daquele jeito? Para ainda criança, sem terem feito maldade nenhuma, nascer passando fome, nascer naquelas condições. Que Deus é esse? Assim mesmo, ele falou. Eu perguntei, que Deus é esse? Esse Deus que você diz que ama tanto, que você defende tanto? Eu olhei para ele e falei, confundi minha cabeça, não, continua aí no teu ATI, porque eu acredito, eu continuo acreditando nesse Deus, aí eu falei, eu vou ter que te explicar o porquê. O espírita talvez é o que explique melhor essa situação. Melhor, por isso a doutrina consoladora do Cristo, né? Eu não gosto nem que falem mal. Mas a própria Bíblia, ela deixa bem claro, qualquer leitura teológica que se diga séria, tá cheio de teologias aqui que não são sérias, né, que se diga séria, e entende que na Bíblia está bem claro que o mal não é ação de Deus, mas sim a ausência do bem. Isso está diretamente ligado ao livre-arbítrio dado, pegando uma explicação bíblica, né? Ao livre-arbítrio dado aos seres humanos. Então, é aquela questão muito da linhagem ateísta, do deísmo, né? O deísmo, ele é então aquela crença de que Deus existe, nos criou, mas nos largou. Assim, agora, virem-se. Eu não tenho culpa de absolutamente nada disso. Virem-se. Então a teologia mesmo, ela não aceita essa ideia. Assim, é coisa de gente que não leu ou leu pouco. Né? Eu me lembro do meu orientador de mestrado, quando ele dizia, ele pegava os artigos que eu produzia para ele e dizia assim, ele lia o artigo, lê os livros que eu mandei para ler, eu dizia, li, então lê de novo. Né?
Ou seja, era a forma dele educada de dizer que meu artigo tá uma bosta. Né? Lê de novo. Pois então, se a gente leu a Bíblia, tem que perguntar, leu a Bíblia? Leu mesmo? Então lê de novo. Lê de novo, porque ali não está dito que Deus é o culpado ou que Deus fez a maldade, de maneira alguma. Tem pessoas ali dizendo que estão fazendo coisas amando de Deus, o que é completamente diferente. Sim. É a mesma coisa que negar a filosofia grega em Paulo. Os religiosos mais ortodoxos negam. Não, Paulo era a inspiração ali de Deus. Não, Paulo, antes de se tornar um cristão, Paulo leu Platão, Paulo leu Sócrates, Paulo leu Aristóteles. Paulo tinha erudição grega antes disso. Até porque Paulo era um caçador de cristãos. Paulo matava cristãos. O maior apóstolo da Bíblia matava cristãos. A gente não pode esquecer disso. Ele se converte em Damasco quando ele cai do cavalo, fica cego e escuta as vozes de Jesus para ele, né? Paulo, por que me persegues? Paulo não, Saulo, né? Ele se torna Paulo depois, né? Por que me persegues? Yara, a gente tem aqui uma pergunta, mas antes de eu ler essa pergunta, eu queria saber que você não respondeu. Essa é a história dessas tatuagens. A origem das tatuagens. Bom, eu já estou há muito tempo para homenagear esses dois companheiros, né, da minha vida, Dana Sete e seu Tata Caveira. E começou assim, eles falam comigo no pensamento, aqui no meu ouvido, e ficou Dana Sete, eu quero a minha tatuagem, eu quero a minha tatuagem, eu quero a minha tatuagem. Beleza. Consegui uma tatuadora para fazer a tatuagem, fechei tudo com ela, não seria uma tatuagem aqui, seria uma tatuagem na coxa, em homenagem a ela. Fechei tudo com a tatuadora. Isso foi numa quarta-feira. Na quinta de manhã, eu mandei assim para ela, esquece. Suspende a tatuagem da Dana Sete. Vai ser uma tatuagem de caveira. Ela, como assim? Vai ser a primeira da Dana Sete, a 7ª tatuagem no seu corpo em homenagem à Dana Sete? Peraí, como? Se é ela que manda, né? Não, vai ser de seu caveira. E veio aquilo, vai ser de seu caveira. Beleza, ó, tudo bem, dá tempo de eu desenhar para levar amanhã, que no caso seria, eu faria a tatuagem na sexta. Falei com ela quarta, quinta de manhã, para ela fazer a tatuagem na sexta. Nessa mesma quinta-feira, tinha uma médica marcada às 2h30. E, né, me arrumei, me preparei todo e meu filho ficou, mãe, me liga quando chegar lá, me liga quando chegar lá. Coloquei minhas guias, eu olhei, falei, estranho, meu filho ainda me liga quando chegar lá, nessa preocupação. Beleza, pegamos o carro, ele me levou. No meio do caminho, estava engarrafado, ele cortou o caminho por um lugar, onde, eu não vou falar o nome, mas um lugar onde estávamos acostumados a passar, que era um lugar super tranquilo, um lugar de muita paz. E ali foi uma das minhas experiências, né, assim, bem terríveis. Quando entramos na rua, veio uma moto com 2 caras em cima da moto, sendo que o de trás fez um sinal, assim, tipo se jogando um sinal, a gente não entendeu muito bem. E meu esposo só fez, o que tá falando? Não sabia se era pra gente parar, só dava pra ver que realmente se tratavam de 2 bandidos, né? E seguimos. Continuou. Bom, no meu pensamento só veio assim, ele não pode vir atrás. Se a moto vier atrás, ferrou. Ele, ó, olhou pelo retrovisor, olhei pra ele e a moto estava vindo atrás. Com o farol aceso, né, os 2 miliantes da moto. Isso foi agora, tem mais ou menos 2 meses. Em 2 meses. Nessa guerra que estava tendo na Zona Oeste, guerra da milícia, tráfico e tal, foi num desses dias, era 1h40 mais ou menos. E aí a moto veio, eu escutei um barulho, pá! Ali eu vi que era tiro, falei pra onde ele tá atirando, eu não sabia se eu tiraram em cima da gente, se ele ia assaltar a gente. Eu não sabia, eu não tinha informação nenhuma. Se ia ser um assalto, o que ia ser? Eu só sei que eu comecei a fazer o quê? Chamar seu tranca-rua e seu caveira. Tranca-rua, caveira, tranca-rua, segurando minhas guias aqui, tava com as minhas guias. Caveira, meu olho já tava desse tamanho de arregalado, dele, ele sério, meu esposo sério, segurando o volante. Sabe, aquele silêncio, ninguém se desesperou, ninguém gritou, porque não dava nem tempo, foi coisa assim de fração de segundos. E aí que a moto veio se aproximando, tinha um carro na nossa frente devagar. Eles estavam com o pisca-alerta ligado, ele atrás não teve como ultrapassar. E eu continuei chamando. Bom, veio um carro preto, 2 carros pretos, ele não conseguiu ultrapassar por conta desses 2 carros. Esse carro branco que estava à nossa frente simplesmente sumiu. Nós não sabemos porque era uma descida onde tinha mato de um lado com casas de mata, do outro lado com casas, não tinha rua. Então não vimos para onde esse carro branco foi. Só vimos que a moto passou com o cara de trás atirando com a arma assim, se mexendo, atirando, e eu ali em pânico.
continuando por Seu Caveira, e ele abaixa o banco. Bom, eu entendo como ali foram enviados por Seu Caveira e Seu Tranca-Rua. Os 2 carros pararam, desceram 4 homens, todos de preto, e mataram o cara da moto na nossa frente. Meu esposo com o carro parado, eu assim. E ali, com a imagem do Seu Caveira, mataram. O outro continuou na moto, caiu mais lá na frente. Ele deu um tiro de misericórdia, né, fuzil. Deu tiro de misericórdia. Eu olhei pro Fábio e falei, ferrou. Eu falei, bom, agora vamos queimar arquivo. Nós assistimos, para mim, quem era, sabe, não me interessa. Eu fui salvando. Isso para mim é o mais importante. Ele veio até a gente, o Fábio abriu o vidro do carro, e ele só fez assim, vaza. E eu olhei, o que a gente faz? Ele, pronto, ele vai pegar, jogar a gente no meio do mato, queimar o carro, meu filho não vai saber onde eu tô, ninguém vai saber o que aconteceu com a gente. É o que passa na cabeça, né? Seguimos. Quando seguimos, ele deixou a gente embora, não olhei para trás, aquela coisa igual quando a gente vai fazer uma combina, não olha para trás, não olhei para trás. E ali eu entrei em pânico, comecei a chorar, em desespero, agradecendo. Pedi a minha irmã que ligasse para uma irmã de alma que eu tenho. Ele liga para tatuadora e fala para ela que amanhã a tatuagem está mais do que de pé. E agora eu entendi porque veio a mudança da tatuagem da Dona Sete pro cabelo. Agora eu entendi tudo. Entendi tudo. Cheguei em casa, me joguei na casa de Exu, me ajoelhei, agradeci, chorei. E tá aí. Seu Caveira lindo. É lindo essa porra. Fui fazer, foram 2 sessões, senti dor, não estava nem aí, anestesiada pela fé. Literalmente, ele é assim, eu falo que ele é o anjo da minha vida. Ele é o meu, ele e Dona Sete é meu tudo. Literalmente, assim, eu posso dizer que real, foi a segunda vez que eu tive o livramento, onde ele me salvou, agradeci muito a Tranca-Rua também. E o que eu não falei, eu questionei uma vez, por que eu não tinha Tranca-Rua? Por que eu não incorporava Tranca-Rua? Eu tinha muito amor desde criança, porque para mim, ali aos 8 anos, quem apareceu para mim e fez aquilo, me conduziu até casa, era Tranca-Rua. E um dia foi falado para mim no centro, ele é um guardião, mas você não vai incorporar ele, mas você sempre vai ter ele perto de você. E aí foi quando veio o Fábio na minha vida com Tranca-Rua. Assim, eu me sinto, sabe, agraciada pela espiritualidade por eles. E depois veio Dona Sete. Depois, aí fiz a tatuagem pra ela e eu achei bonito que ela permitiu isso, que fosse a dela depois, e fiz ela aqui, bem linda, fumando, porque ela ama o cigarrinho dela, com as cartas de baralho, a coroa Dona Sete aqui no corpo pra sempre. Tem também os tridentes na perna, tatuados. Essa é a minha história, né? Minha história, meu tudo, assim, minha vida. Marcela, chegou uma pergunta bem extensa aqui da Carla Paganotti, mas eu vou tentar resumir. É a seguinte situação: já teve alguma pessoa que te procurou e você resolveu fazer aquela magia, aquele trabalho e acabou dando ruim, como a gente diz aqui no Rio, para você, para os guias, para ela? Teve alguma coisa? Qual foi o caso mais assim problemático que você pegou, sem citar nomes, é claro, por ética, mas que você se lembre? Nós atraímos as pessoas, né, por afinidade de vibração. Quando a gente está numa vibração ruim, atraímos também clientes ruins, pessoas ruins, amigos ruins, enfim. E foi justamente numa época que eu não estava numa vibração muito boa, eu atraí mulheres com a mesma dor que a minha, né, de um trauma de traição, no qual a vingança fez parte da minha cabeça por um bom tempo. E ali deu muito comigo, porque foi quando eu quis conhecer os Daimons, foi quando, dentro daquele conhecimento do mal, eu fui levada a querer a morte de uma pessoa, e da pessoa, né, que foi o meu algoz, que foi a minha algoz. E eu não me arrependo, porque eu acho que a gente tem que conhecer o outro lado para poder fazer o nosso juízo de valor e atrair pessoas, né, clientes que queriam também isso. Elas dividiram, né, comigo a dor. Obviamente deu muito ruim, muito mais para mim. Então, quando o mago no seu ego diz
nada me atinge, vai atingir quem pediu. Não. A gente que está operando a magia, a gente que está trabalhando como intermédio na polaridade negativa, a gente responde por isso. E na positiva também respondemos, porque a gente compra uma briga. E cada pessoa que eu ajudo na polaridade positiva, que eu estou comprando briga com a egrégora ou os obsessores que acompanham aquela pessoa, magos negros, interdimensionais, que são os piores. Existe uma raça de interdimensional terrível. E dentro de um ritual meu, com Lilith, nesta época, eu infelizmente deixei um buraco no portal, ficou uma brecha no portal que eu abri. Mas você encerrou o ritual do pentagrama menor, fez tudo direitinho, achei que eu tinha feito, né? Tudo direitinho, ficou uma brecha e entrou um ser, um draconiano, dentro da minha casa. E ele estava me sugando minha energia, colocou artefatos, fizeram a farra em mim. E ali pegou meu ponto fraco, né, que é a questão da saúde. Eu comecei a ter crises constantes, comecei a ficar depressiva. É a história do feitiço virou contra feiticeiro. Literalmente. Tudo que eu conseguia, o que eu queria, sim, dentro do que eu queria, consegui, mas o preço é alto. Eu sempre falo, o preço é alto, tem rebordose, vai ter rebordose. Seja na polaridade positiva ou na polaridade negativa, vai ter. Então essa coisa do, eu faço magia, tá tudo bem, vou pra praia. Não, vai ter rebordose. Seja na área financeira, seja no relacionamento, uma briga, algum tipo de problema. Ou você tá limpando alguém, tirando tudo de ruim daquela pessoa, e aquela galerinha que tá ali sugando energia vai pra cima de você. Ou se você tá fazendo pra você, vai vir te cobrar. A tua egrégora também cobra. Mas cobra te fazendo mal? Claro que não. Se afasta. Simples assim. Eu fui questionar, por exemplo, de Saint Germain. Mas peraí, eu sou alquimista? Eu tenho o poder da magia? Eu abro um círculo de proteção? Eu fecho? Como assim permitiram entrar um Draco? Como assim você tem caveira na porta e entrou um Draco na sua casa? E ele estava sugando a sua energia. Ele ia me matar. A história que não mata, mata. E ali eu falei, só o amor vai me salvar. Só o amor vai me curar. Pedi, Fábio, chama seu tranca-rua, me ajuda. Ele pegou a guia dele, colocou em mim, fez limpeza. Eu falei, eu vou morrer. Eu olhei na cara dele e falei, eu vou morrer. Vão me levar e eu tô pagando. E aí pedi misericórdia, né? E a gente é hora de pedir misericórdia. Marcela, é muito comum, muito normal as pessoas falarem assim, fizeram um trabalho, fizeram uma magia, olha que pode ter sido um trabalho que foi feito. A pessoa consegue perceber, consegue sentir se de fato ela tem sintomas que fazem ela procurar uma ajuda para saber se de fato foi feito um trabalho? Tem. Ou ela sonha, ela começa a ter sonhos estranhos, pesadelos, ou insônia, ou ela dorme demais porque está sendo drenada, está sendo sugada, dores de cabeça, barulhos, coisas que ela vai ver, que está na casa, ela vai sentir. Claro que muitas pessoas, por serem, né, é ateu, cético, não conhece mesmo, né, o processo, como funciona, fica ali questionando e se achando até, tô maluca. Outras já levam isso para um lado muito exagerado, do achar que tudo também mandaram. Existe a síndrome do eu tô com magia, do querem me matar, a síndrome da perseguição, né? Aquela mania de perseguição, de achar que tudo foi macumba, tô com uma dor de cabeça, mandaram macumba, tô com uma doença, não, nem tudo também é macumba. Mas existem sintomas. Quando uma pessoa me procura, eu sei que é uma magia. Já de cara eu já sei que é uma magia enviante. E esse foi mais um episódio do Arquivo Estranho. Eu e Fernando Drummond recebemos Marcela Matos. E que excelente episódio. Obrigado, Marcela. Muito obrigado mesmo por ter vindo aqui. Curta, assina, compartilhe, comente, torne-se membro, apoie esse canal. E não esqueça de seguir Alquimia Universalista. Alquimia Universalista. Todas as redes? Todas as redes, é facinho, vai lá. Você também pode se tornar membro do canal, enviar superchat e também nos apoiar através do site www.apoia.se/Arquivo Estranho. Se você não gostou desse vídeo, mande para alguém que goste. De qualquer maneira, a gente conta com você.